E aí, meu firmeza, fala pra mim que você tá bem. Bom, hoje eu vou continuar a série sobre parábolas e vou contar a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola tá lá em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 a 31. E essa parábola, como diz o nome, tem dois personagens, o rico e o Lázaro. É mesmo, é? E Jesus conta o seguinte, que havia um certo rico que se vestia de linho e de púrpura e vivia no luxo todos os dias. E na frente do seu portão da sua casa existia um pobre chamado Lázaro. Esse pobre, ele ansiava comer daquilo que caía da mesa do rico. E conta também que esse pobre ele tinha o corpo coberto com chagas e que os cães vinham lamber as suas feridas. E o que aconteceu? Aconteceu que os dois morreram. E Lázaro, os anjos pegaram ele e levaram ele até o céu junto a Abraão. É incrível, é? Enquanto o rico, ele foi levado até o Hades, o lugar onde ele era atormentado todos os dias. E quando o rico olha para cima e vê Lázaro junto de Abraão, ele vira para Abraão e fala: Abraão, pai Abraão, por favor, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar a minha língua. E Abraão responde: meu querido, você recebeu coisas boas em vida, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está sendo consolado, enquanto você está nesse lugar de sofrimento. E tem mais, existe um abismo muito grande entre nós e você, de modo que quem está aqui não pode ir aí, e quem está aí não pode vir aqui. Então o rico vira para ele e pede: mas Abraão, então por favor, pelo menos vai avisar os meus 5 irmãos desse lugar de tormento, para que eles não venham parar também nesse lugar. Cara, preste atenção nessa resposta de Abraão nessa parábola, porque ela é chave para entender o porquê que Jesus estava contando essa parábola. Abraão vira para ele e fala assim: meu querido, eles têm Moisés e os profetas, eles não precisam que alguém ressuscite dos mortos. E o rico ainda insiste, fala: mas Abraão, se alguém ressuscitar dos mortos e avisar eles desse lugar, eles não vão querer vir para cá. E Abraão responde: meu querido, se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos para avisá-los. Bom, por que Jesus estava contando essa parábola? Primeiramente, a gente tem que entender para quem ele estava contando essa parábola. Jesus vem numa sequência, ele contou a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo, do administrador astuto. Ele faz alguns comentários e logo em seguida conta essa parábola do rico e do Lázaro. E nessa sequência de parábolas, se você for ver lá na parábola do administrador astuto, a Bíblia conta que os fariseus perceberam que Jesus estava contando essas parábolas por conta deles. Ficaram irritados e tudo mais. E Jesus realmente, se você pegar esse conjunto de parábolas, ele estava contando para confrontar os fariseus. Em relação especificamente à parábola do rico e do Lázaro, ele fez uma crítica muito interessante. Se você for no capítulo 23 de Mateus, Jesus faz uma série de críticas aos fariseus. E uma dessas críticas especificamente, ela é muito pertinente para a gente entender essa parábola. Ele fala assim para os fariseus: vocês fariseus, vocês dizem que se vocês tivessem vivido nos tempos dos profetas, vocês não tomariam parte no derramamento do sangue deles. Mas falando isso, vocês fazem um testemunho contra vocês mesmos, porque vocês são descendentes daqueles que derramaram o sangue desses profetas. E tem mais: eu enviarei profetas, mestres e sábios, e vocês perseguirão, vocês crucificarão, matarão, vocês açoitarão eles nas sinagogas, perseguirão de cidade em cidade. Por que é tão interessante essa crítica que Jesus estava falando? Se você vê, na parábola ele fala que se não crerem em Moisés e nos profetas, tampouco, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, acreditarão. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram profundos conhecedores de Moisés e dos profetas, dos escritos dos profetas. Eles conheciam o Antigo Testamento como ninguém e eram seus defensores. Ou seja, Jesus estava criticando uma coisa que era extremamente irônica. Falou assim: vocês que são conhecedores de Moisés e dos profetas, vocês não estão seguindo eles. Vocês, na verdade, mataram os profetas e vão matar ainda os próximos profetas que vão vir. Ou seja, eu creio que o principal motivo dessa parábola é Jesus virar para os fariseus e falar assim: vocês não ouvem Moisés e os profetas que vocês tanto defendem.
Mas uma coisa interessante em relação a essa parábola que mexeu muito comigo quando eu li, quando Jesus fala assim na parábola, se não crerem em Moisés e nos profetas, tampouco crerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E quem era Moisés e os profetas? Era o Antigo Testamento. Moisés estava se referindo ao Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E os profetas, os livros dos profetas e tudo mais que tem na Bíblia. Ou seja, Jesus estava falando do Antigo Testamento, da Bíblia que eles tinham na época. Em outras palavras, Jesus estava falando assim, a Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, cara. Vocês não precisam de mais nada, vocês não precisam que alguém ressuscite dos mortos para testemunhar a respeito disso, porque a Bíblia já é suficiente para testemunhar a respeito disso. E eu queria ler uma passagem que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, que fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. E olha essa parte, esse finalzinho. Fala assim: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Cara, Deus quer salvar aqueles que creem na loucura da pregação. Deus quer salvar quem crê na loucura desse livro da Bíblia. E só pra gente entender o porquê que ela é suficiente, tem algumas declarações que Jesus dá a respeito do Espírito Santo que são muito importantes pra gente. Algumas declarações que ele dá nos capítulos 14, 15 e 16 de João. Ele fala assim, que o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Que o Espírito Santo nos lembraria das palavras de Jesus. Que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Que o Espírito Santo testemunharia a respeito de Jesus. E que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo pega os ensinamentos de Jesus e nos ensina e testemunha a respeito de Jesus. E ele pega esses ensinamentos e usa eles para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, quando a gente está lendo ou quando a gente está ouvindo alguém pregar a respeito desse livro, ele pega essas palavras e testemunha no nosso interior de que isso é a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Ele usa isso para testemunhar, para convencer a gente do nosso pecado, da justiça e do juízo. É por isso, cara, que quando você for evangelizar, pregue a palavra, porque a palavra é suficiente, cara. Porque o Espírito Santo, quando você estiver pregando essa palavra, ele vai pegar as suas palavras e vai testemunhar que isso é verdade, que isso é a respeito de Jesus, e que Jesus é a verdade, é o caminho, é tudo. Quando você estiver pregando essa palavra, cara, ele vai usar isso para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Se não crerem nesse livro, tampouco crerão mesmo que uma pessoa ressuscite dos mortos para falar a respeito do céu e do inferno para ela e de Jesus e tudo mais. É isso aí, galera. Valeu por ter me assistido mais esse vídeo. Espero que tenha abençoado, que esse estudo tenha abençoado sua vida da mesma forma como abençoou a minha vida, porque isso queimou meu coração, porque eu senti muito forte. Cara, a palavra de Deus é suficiente. Eu não sei, mas veio um fogo ainda mais forte no meu coração de falar assim, eu preciso conhecer esse livro. É isso aí, Se você curtiu esse livro, esse vídeo, deixe o seu like e a gente se vê até a próxima. Se inscreva, ative o sininho e é isso, até mais. Falou!